aqui sobre a constituição do crédito tributário, né, no lançamento de ofício, mas eu preciso que você diferencie o que é erro de direito e diferenciar o que é erro de fato, né? O erro de direito, ele ocorre quando a gente tem uma interpretação equivocada da norma tributária, já está aqui aplicável ao caso concreto. Então, a gente gosta de dizer que existe uma valoração jurídica dos fatos equivocada. Outra coisa é o erro de fato. E saber essa distinção ela é muito relevante, tá? Eu já vou chegar na consequência para que você consiga ver como isso é importante. Já o erro de fato, ele se refere à incorreção na apuração dessas circunstâncias que fundamenta esse lançamento e é um problema intranormativo, vai dizer a doutrina do Luciano Amaro, a interpretação, né? De forma objetiva, e eu quero que você perceba isso, por que é relevante eu destacar a diferença entre erro de direito e de fato, é porque as implicações elas são fulcrais no que tange a você poder retroagir o lançamento. É como se a autoridade fiscal ela faz um lançamento equivocado hoje, tá? E aí passam-se 2 anos, por exemplo, e ela percebe, rapaz, que erro que eu fiz. Erro, tá? Não estou dizendo que erro. Se a gente admite que esse erro é um erro de fato, isso faz com que, mesmo que ela tenha feito um lançamento equivocado hoje, e depois de 2 anos ela fez, ih, rapaz, eu me equivoquei, eu errei, vamos dizer assim, tá? Esse erro, se ele for um erro de fato, faz com que ela possa chegar dizendo, ó, passaram-se 2 anos, tá? Mas eu vou pegar isso aqui e vou lançar novamente de maneira retroativa. Vou dar exemplo para ficar melhor. Suponha que aqui ela tenha lançado dizendo, olha, Felipe, você tem que me pagar R$ 100 de IPTU. E aí eu falo, beleza. 2 anos depois, ela fala, ih, eu errei. Felipe não deveria pagar R$ 100 de IPTU. Felipe deveria pagar R$ 1.000 de IPTU. Aí o que ela vai? Se a gente admite que isso é um erro de fato, significa que ela pode chegar e falar, ei, Felipe, sabe aquilo que eu tinha te falado 2 anos atrás que era para tu pagar 100? Mesmo que tu tenha pago, dane-se, tá? Tu vai pagar 1.000, né? Nossa senhora, não estava esperando isso nunca, administração tributária. Pois é, se for um erro de fato, eu posso, mesmo passado 2 anos, revisar esse lançamento e fazer Felipe pagar 1.000. Veja que coisa interessante. Por outro lado, se ela faz, eu errei, Felipe deveria pagar 1.000, por exemplo, se for um erro de direito, isso significa que não, esqueça esse negócio de cobrar para trás, só pode ir para frente. Então, claro, você está modificando e dizendo, olha, aqui Felipe, sei lá, pagava, sei lá, 100, né? Ele vai pagar, enfim, agora 500 aqui, beleza. Ele vai pagar 500 daqui para frente, mas não olhando para trás. Beleza? Vamos falar de maneira mais técnica agora. Então, é como se a gente falasse o seguinte, se a gente admite que o erro de direito existe, primeiro, a gente não permite que haja a revisão desse lançamento. Uma vez realizado o lançamento com base em uma determinada interpretação da lei, esta interpretação não pode ser aplicada de maneira retroativa, não pode ser aplicada de maneira para trás. Então, seria como dizer que existe um efeito ex nunc, ou seja, qualquer modificação dos critérios jurídicos só pode ser aplicado aos fatos geradores ocorridos após a introdução dessa nova interpretação. Então, é como se eu olhasse para cá e falar, ó, é erro de direito. Tá, erro de direito, só daqui para frente. Erro de fato, eu permito, digamos assim, retroagir. Eu posso retroagir. Beleza? Essa é uma função importantíssima para que a gente consiga ter essa diferenciação do erro de direito e do erro de fato, tá? Beleza. Então, o critério aqui é ex nunc, né? E por que esse critério é ex nunc? Porque no fundo, é como se a administração estivesse dizendo que eu estaria, né, permitindo haver uma preservação da segurança jurídica. A impossibilidade de eu rever por erro de direito para trás
fundamenta-se na proteção da confiança do contribuinte e na estabilidade da relação jurídica tributária. Tá. O que é que eu quero que você faça essa distinção relevante, e eu até vou fazer também essa distinção relevante trazendo o caso da jurisprudência. Fique tranquilo, porque assim, a jurisprudência, a gente tem a definição do que é erro de direito e erro de fato. Beleza. Mas a própria jurisprudência, e você vai ver pelas tabelas aí, pelas explicações que eu vou trazendo, o que eu preciso que você saiba é primeiro a distinção entre um e outro, beleza? Com a principal característica. E depois você vai tentar entender a lógica de em cada julgado o que é que o STJ ou o STF decidiram. Mas o mais importante é saber as características. Saber, obviamente, também a interpretação do dispositivo, que ele está dizendo, olha, alterando critérios jurídicos. Se ele falar, alterou critérios jurídicos, daqui para frente. Beleza? Aí, veja, esse entendimento, ele já era algo previsto lá pelo antigo TFR, né, que são os tribunais fiscais, enfim, é como se fossem os TRFs. E ele fala, olha, se você mudar um critério jurídico, isso não autoriza que você revise o lançamento, se você olhar lá para trás. Então, no fundo, o que essa súmula está reforçando é o entendimento de que o erro de direito ele não permite a revisão do lançamento tributário. Ele protege a segurança jurídica do contribuinte. Então, quais são essas características desse erro de fato? O primeiro é que o erro de fato, e aí veja, a gente viu as características do erro de direito, que são essas aqui. Agora, eu preciso ver as características do erro de fato. O erro de fato, ele já permite que você revise o lançamento. Quando constatado um erro de fato, o lançamento ele deve ser revisto. Só que, obviamente, esse é um grande cuidado. Eu não posso revisar ad eterno. Eu só posso revisar se observar um prazo decadencial. Ou seja, só posso revisar desde que esteja dentro do período, né? Isso faz, senão você está ofendendo ali a questão também da segurança jurídica, de uma maneira ou outra. E aí a gente entra, de certo modo, que isso não seria uma violação à segurança jurídica. Correção de fato não implica mudança, mas sim apenas uma adequação ao próprio lançamento tributário. E a gente tem uma previsão legal, porque o artigo 149 prevê também a possibilidade de revisão em casos de erro de fato. Então, é como se o próprio artigo 149, ele também está falando, olha, por que eu vou rever isso aqui de fato? E aí ele vai dizer, olha, o erro de fato, ele vai permitir que você olhe para trás, né, de maneira retroativa, porque existe aqui um desconhecimento da administração tributária ou impossibilidade de comprovação. Então, o erro de fato ocorre, perceba, já uma classificação e uma definição. Quando você desconhece que exista esse fato ou que é impossível que haja sua comprovação à época da constituição do crédito. Então, a revisão do lançamento por erro de fato, ela acaba até sendo uma exceção ao princípio da irretroatividade, mas não macula a irretroatividade. Como assim, professor? Veja, isso é a interpretação minha, tá? Veja, nós dizemos que a irretroatividade ela não tem uma exceção constitucional. A Constituição não fala isso. Mas o CTN, ele admite que você tenha exceções à irretroatividade quando a norma é expressamente interpretativa. A gente viu isso lá pelos dispositivos iniciais do CTN. E aqui eu digo que o erro de fato, ele também seria, de certo modo, uma exceção ao princípio da irretroatividade, mais legal, né? Mais permitida. Porque ela vai permitir o lançamento, vai permitir que você olhe para trás sem violar a segurança jurídica, mas com previsão no artigo 149 da Constituição Federal. Tanto é assim que a gente tem essa possibilidade de comprovação. Tanto é assim que a gente tem essa possibilidade de retroação, né? Por quê, professor? Porque o fisco não sabia, não tinha como o fisco saber. E eu vou chegar nas definições, tá? O que a gente tem basicamente aqui é o artigo 145, lá quando ele vai tratar desses dispositivos, né? Ele acaba permitindo especialmente a revisão de lançamentos em caso de erro de fato e
a modificação dos critérios jurídicos somente se aplica a fatos geradores futuros, ou seja, só pode daqui para frente. Veja, por que a gente tem a ideia e as grandes diferenças, né? A diferença substancial entre o erro de direito e o erro de fato. Enquanto esse artigo 145 ele permite que você revise lançamento olhando para trás, o 146 ele fala só para frente. Eu estou protegendo o contribuinte e eu estou evitando que o contribuinte seja surpreendido por um novo critério jurídico aplicável a fatos geradores. Professor, você está sempre me dizendo essa ideia, né, de modificação de critério jurídico. É porque eu quero impregnar você com isso. Modificar o critério jurídico é o erro de direito. E isso faz com que você não possa aplicar para trás, né? E esse é o grande propósito central, né? E eu vou chegar nas proteções, né? É como se a administração tributária, a grosso modo, ela dissesse o seguinte, olha, eu sempre entendi, veja, a administração sempre entendeu que esse lápis, ele pagava R$10 de tributo. Sempre. Ela viu o lápis, R$10 de tributo, ponto, né? Mas, veja como isso é subjetivo mesmo, né? Eu mandava e importava de fora esse lápis e eu dizia, olha, estão aqui todas as características do lápis, A, B, C, D, E, F, G. E eu trazia esse lápis de fora. E a administração ia lá e colocava R$10, 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 beleza. Acabou que em um momento, a administração olhou e falou assim, bicho, esse lápis aqui, ele não é para ser R$10, né? Por quê? Porque ela tem essa tecnologia X, Y, Z, ela tem, e aí ele vai dos R$10 e agora quer me cobrar 100. Veja, e veja se você leu ou melhor, a linha tênue do que é erro de direito ou erro de fato. Se a gente diz que eu mandei todas as informações para o fisco sobre esse lápis aqui, dizendo característica A, B, todas as características. Inclusive, eu sempre disse a ele que tinha essa tecnologia, ponto. E ele me cobrava R$10 de mim. Agora, do nada, do Neida, ele não leu todas as informações que eu enviei, porque eu mandei essas informações. Ele agora quer me cobrar 100. Veja, se agora ele quer te cobrar 100, ele pode, daqui para frente, vendo que realmente, poxa, eu me equivoquei fazendo a pública. Mas ele não pode pegar esses R$100 e cobrar lá atrás de você. Por quê? Porque seria um erro de direito, já que você sempre informou essas informações. Tá? E aí, nesse aspecto, o que muda é que imagina que a Fazenda Pública, ela recebe as informações suas, desse mesmo lápis, A, B, C. Você só manda A, B, C. Você não manda a informação D, E, F, você esconde as informações. Ou melhor, você pega esse lápis aqui e você blinda ele, bota, sei lá, cria alguma coisa, vai mostrar que ele é desse tamanho. Então, veja, o cara está omitindo algumas coisas ali. E ele sempre pagou R$10. Se a Fazenda Pública percebe que o cara escondeu as informações, que o cara não deu as informações completas do que ele estava realmente importando, ou que, enfim, né, do comprimento aqui do lápis, aí ela pode, pô, é R$100, mas olha, é R$100 desde antes, porque antes também você nunca me informou isso. Então, veja, eu estou te dando um exemplo simples para você entender o que é modificar os critérios jurídicos que permite somente daqui para frente cobrar esses R$100, ou seja, pôr, como a gente diz, né? Tem um amigo meu que diz que moscou, né? O cara moscou. Meu irmão, tu moscasse. Moscasse é tipo assim, dormisse no ponto, né? Tu, enfim, vacilou, né? A administração tributária vacilou. Tá, se ela vacilou, ela pode, né, a partir desse momento, cobrar para frente, mas não para trás. Agora, se o vacilo, na verdade, foi o do cara, né? Foi o cara que não informava direito, ela pode cobrar de maneira retroativa. Essa é a diferença entre direito e de fato. De maneira simples, eu e você falando. Suave, tranquilo, tá? Uma questão interessante é que a doutrina vai dizer, ei, cuidado, tá? O simples fato de a gente ter uma homologação tácita não pode ser um critério jurídico favorável para o sujeito passivo, porque a homologação tácita é simplesmente passar um prazo sem que a administração pública se manifeste. E isso não cria um critério jurídico contra o fisco, né? Então, por exemplo, o cara ele vai lá e declara, enfim, que é R$10, né?
a administração pública não fala nada se era R$ 10 ou não, e acaba passando, né, o prazo para eles se manifestarem pela homologação tácita, então aqueles R$ 10 estão válidos. Ele não pode depois querer sustentar que sempre vai querer pagar R$ 10, porque olha, eu já paguei uma vez e você homologou, inclusive, né? E aí, lembre que a homologação tácita, ela não protege, digamos assim, tá? E aí a gente chega na concepção. A aplicação do artigo 146 é uma proteção em que diz respeito a situações em que a administração expressamente acaba comunicando o contribuinte de qual critério jurídico aplicável. Então, é dizer, olha, você mandou todas as informações possíveis e aí por isso você paga 10. Esse é um erro de direito. Por quê? Porque agora a interpretação jurídica mudou. Eu entendi que, na verdade, você deveria pagar 100, mas o erro foi meu. Então, perceba que há uma comunicação clara, uma comunicação expressa. Acaba sendo que é uma comunicação até de ambas as partes, né? E aí eu adentro nesse mérito, né? Qual é a grande distinção? É que quando a gente tem ali um erro de fato, a gente percebe que no erro de fato, o cara ele não comunicou direito à Fazenda Pública. Ele ficou calado, ele se escondeu, ele de alguma maneira omitiu de maneira dolosa, né? E aí por isso esses fundamentos eles são relevantes para que a gente consiga compreender. Inclusive teve um caso, né, recente da Unimed que ele até trabalhou de certo modo esse aspecto, né? O caso da Unimed era justamente uma concepção, né, que falava sobre a ideia de uma falta de recolhimento, né, do ISSQN durante esse período do erro de direito e do erro de fato, quer dizer, desculpa, entre 2000 e 2003. Só que quando chegou nesse caso, o STJ ele acabou concluindo que o fisco municipal, ele, quando ele foi trazer, né, essa comercialização do ISS, ele percebeu que a administração tributária ela se equivocou, ela não lançou de maneira correta, e eu já te expliquei melhor, porque simplesmente a Unimed se omitiu, né? A Unimed ela não prestou todas as informações necessárias. Então, a implicação do STJ, ele falou, olha, Unimed, você tinha as informações e você prestou informações inadequadas. Então, você acabou prestando com falsidade, com erro, com elemento, e isso faz com que você possa revisar o lançamento por erro de fato, né? Porque, nesse caso, a Unimed ela não prestou as informações adequadas. Tá? Outro caso bem interessante, que já foi fruto, né, desse tema 387, né, do STJ, que é um repetitivo, ele até diz assim, olha, nas hipóteses de erro de direito, ou seja, equívoco na valoração jurídica, o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável. Veja que interpretação interessante. Ele diz, máxima em virtude da proteção à confiança encartada no artigo 146. Então, é como se a administração tributária ela olhasse para essa situação e falasse assim, olha, eu estou percebendo que realmente houve o erro de direito, e se houve um erro de direito repetitivo do STJ, esse lançamento que foi feito antes, ele é imodificável. Eu não posso modificá-lo, eu não posso mudá-lo, ele é inalterável. Eu só posso mudar daqui para frente. Então está muito claro, até para você entender a interpretação da STJ sobre erro de direito, né? Um outro julgado interessante em que o STJ, nesse recurso especial 1.445.763, ele concluiu que um despacho decisório da Receita Federal em desacordo com a lei não é um critério jurídico favorável ao contribuinte, né? Então, nesse caso, ocorreu um ato administrativo nulo, né? E veja, eu estou fazendo interpretações do STJ, mas que no fundo são aquela linha tênue que eu disse aos senhores, né? Será que é algo que o contribuinte gerou ou será que é algo que foi gerado pela administração tributária? Aqui nesse caso, ele falou, olha, eu estou vendo que tem um despacho da Receita Federal decidindo, mas esse despacho está diferente da lei, só que isso não configura dizer, olha, tem um critério jurídico favorável a você, não. O que esse despacho fez, ele foi em desacordo com a lei, né? Mas ele não foi totalmente vinculado e individual, não foi para você, né? Uma coisa pegou de outro processo e quis aplicar aqui, beleza? Outro julgado interessante é que o STJ
reafirma e várias vezes ele fala sobre isso, quando ele trata desses casos, né? Olha, erro de direito eu não posso revisar. A grande questão sempre nos julgados é, isso é um erro de direito ou isso é um erro de fato? Toda complicação sempre vai ser olhar e falar assim, caramba, mas na verdade isso aqui é um erro de direito ou é um erro de fato? Então, o STJ, nesse recurso especial, ele acaba reafirmando, né? Dizendo assim, olha, não é possível você rever lançamento tributário que houve um erro de direito. Havendo um erro de direito, a gente não vai poder olhar para trás. E aí que ele fala justamente num caso em que já houve o desembaraço aduaneiro, ou seja, já houve uma certa fiscalização pela administração tributária. E aí o tribunal destacou que a reclassificação fiscal, baseada numa correção de um erro de direito, não pode surpreender o contribuinte, particularmente quando a classificação foi amparada por laudo técnico oficial. Ou seja, é aquilo que eu lhe disse, né? Imagina que você tem esse lápis que você importa, e aí nesse lápis que você importa, que você prestou todas as informações, tem um despacho da Receita Federal que ela vai lá e diz assim, olha, isso aqui é R$10. Aí ela vai lá, eu prestei todas as informações, depois de 3 anos, diz, não, isso aqui não é R$10, isso aqui é R$100. Aí você olha assim e fala assim, meu irmão, mas vamos lá. E esses laudos que eu tenho seu aqui, dizendo que isso aqui sempre foi 10 para mim, né? Se você está mudando agora, mude daqui para frente, senhor, né? Mas não mude para trás. Então, esse julgado aqui, o STJ vai lá e fala sobre isso. Diferentemente, nesse julgado relacionado ao IPTU, e até posso dar exemplos para os senhores, né? Aqui nós tivemos uma situação fiscal que ela foi verificada posteriormente ao lançamento, foi feito depois, que o imóvel da propriedade de um contribuinte era maior do que aquele que era considerado quando lançou o IPTU. E aí perceba, aqui o STJ entendeu que houve um erro de fato. Por que ele entendeu que houve um erro de fato? Ele disse assim, olha, é possível a revisão do lançamento se a administração, se ela não sabia dessa diferença na metragem pela ocorrência de um erro de fato. Vamos dizer aqui que erro de fato seria um erro do contribuinte, né? Vamos falar aqui uma questão bem interessante, tá? Assim, até para você ter uma noção. Veja, como é que você paga IPTU hoje, né? O IPTU, ele é pago com base no que a gente chama de valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel, ele é levado em consideração vários fatores. Inclusive, um desses fatores é, por exemplo, a área construída, né? O que você tem na área, diferentemente do ITR. O ITR você não leva em consideração essas construções, beleza, né? Então, você vai lá e constrói, neste ano, né, uma piscina. Só que muitos municípios, eles até têm leis municipais dizendo, olha, você toda vez que construir, você tem que me avisar, né? Até para eu autorizar isso, né? Suponha que o cara quer fazer, do primeiro quer fazer o segundo, terceiro, quarto andar, né? Então, você tem que pedir autorização, né? Suponha que ele eleva 2, 3, 4 andares, né? Mas ele tenta fazer alguma coisa que ele coloca um toldo, ou ele coloca uma cortina, sei lá. Ele dá algum jeito que a gente não sabia que essa construção estava lá. Não tinha como, porque não era visível a olho nu, porque, sei lá, estava escondido pelo mato, porque, enfim, né, a piscina, muitas vezes, ela está cercada, murada, né? Então, nesse caso, era como se fosse tipo isso. Ele está permitindo porque o contribuinte não avisou, porque o contribuinte fez uma grande reforma, construiu um andar, mas não tinha como saber lá. Então, é isso que eu quero que vocês tenham essa curiosidade. É possível que haja essa revisão desse lançamento se a administração não saber a diferença da metragem. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Agora vamos para uma outra curiosidade. Nesse outro julgado, o STJ entendeu aqui que houve um erro de direito. Só para você ver assim como é, né? Ele disse que, nesse caso, o STJ considerou como erro de direito a mudança na classificação de um imóvel que era não residencial galpão, é como se tivesse assim, não residencial galpão, para, enfim, não residencial
prédio próprio para a indústria, né? Isso resultaria em você ter uma alíquota aqui muito maior. E o tribunal entendeu que essa revisão aqui, ela poderia ser daqui para frente, porque ele falava, olha, eu não estou discutindo se há uma incongruência entre essa característica física desse imóvel, né? Ou seja, o fisco ele não desconhecia isso aqui, né? Nas palavras do ministro Gugel, esse galpão que aqui antes existia, ele não houve nenhuma impossibilidade física do fisco saber isso, né? É simplesmente um erro de tipologia. Ou seja, suponha que tinha esse galpão. Quem passa por aqui vê esse galpão, está lá. Acontece que a própria autoridade municipal, ela passa e classificou. Isso aqui enfim, um galpão não residencial, mas enfim, colocou lá não residencial galpão, tá? E ele mudou de não residencial para indústria, porque ele percebia que tinha uma empresa funcionando ali. Mas estava muito claro que tinha uma placa dizendo que isso aqui era empresa funcionando. Então, nesse exemplo que eu quero que você veja, eu estou dizendo de algo a olho nu, que quem passa aqui é um galpão, a diferença é que ele disse que esse galpão aqui, sei lá, não tinha nada, que esse galpão era indústria, mas ele já sabia disso. Então, quando você muda a classificação de um imóvel não galpão para, enfim, próprio para a indústria, né, você teria que pagar mais IPTU. E o STJ falou, olha, isso aqui só vale para o futuro. Mas por que isso aqui só vale para o futuro? Isso vale para o futuro porque isso aqui sempre foi visível, isso aqui sempre foi declarado, isso aqui sempre foi legal. O contribuinte sempre te avisou que ele fez isso, que ele funcionava desse jeito. O fato é que você olhou para isso aqui do cara e a partir de hoje mudou a classificação. Mas, ou seja, é aquilo que eu lhe disse. Esse lápis tinha A, B, C, D, E, F, G, H. Tinha todas as informações. Mas o cara dizia que eu tinha que pagar 10. Aqui eu tinha todas as informações, estava muito claro, né? E o cara me dizia que eu tinha que pagar 10. Agora o cara está me dizendo, olha, estou vendo isso, mas é 100. Por quê? Porque alterei o critério jurídico. Tirei você da classificação X, coloquei você na classificação Y agora. Pô, mas mudou o quê? Não, mudou só a classificação sua. Por quê? Porque ele, no fundo, não vai dizer alterei, né? Foi interpretação nova minha. Tá, tua interpretação nova vale daqui para frente. Beleza? Então, o caso, o ministro Gugel até falou, olha, o prédio em questão é o mesmo, não há que se cogitar que haveria uma impossibilidade de ciência ou de oportuna fiscalização por parte do fisco para determinar qual seria a destinação do imóvel e dessa classificação entre as tipologias e, consequentemente, você vai continuar pagando a mesma coisa para trás, né? Para trás você vai continuar pagando 10. Para frente, agora sim, você vai pagar 100. Esse é o exemplo típico para os senhores, para aprender o direito e o de fato. Agora, novamente, a grande questão é como a jurisprudência vai interpretar cada caso. E aí só cabe a você, até dentro de uma questão, entender isso aí, né? Se o cara muda o critério jurídico porque ele quer, ou se ele muda porque, enfim, houve uma omissão do contribuinte, né? E aí também houve uma questão, né, quando ele falou que houve um erro de direito na classificação aduaneira, em que ele vai mostrar, olha, você está simplesmente tendo uma situação inicial, que eu digo todos os documentos, o fisco aceita a classificação inicial, depois o fisco quer alterar. Mas por que o fisco quer alterar? Por critério dele, né? Não foi por um critério que, de certo modo, a pessoa chegou lá e falou assim, não, né? Eu quero alterar porque eu entendi que houve um equívoco meu, né? Ele não diz, ele vai dizer que alterou por um critério jurídico, porque o cara deu todas as informações. Beleza? E outra questão interessante, né, mas que não envolveu diretamente erro de direito e erro de fato, mas foi um julgado do STJ que ele citou esse dispositivo. Então, eu vou só mencionar aqui para você ter o conhecimento, né, que é sobre na alteração de uma prática reiterada. Ele colocou que seria isso, mas vamos lá. Uma cooperativa de distribuição de energia elétrica, ela não pagava ICMS sobre uma parcela de subvenção, sobre a parcela de um benefício fiscal. E aí acontece que o fisco ele decide mudar o entendimento. Ele fala, eita rapaz, isso aqui deveria pagar. E aí ele tenta cobrar de maneira retroativa, isso, tenta cobrar de maneira para trás. E a decisão do STJ caramba, analisando o artigo 146 do CTN e analisando o artigo 100, ou seja, conjugando essa ideia do que é erro de direito e erro de fato, e analisando a interpretação de que, poxa,
você está fazendo uma prática reiterada, isso é uma norma complementar, porque a prática reiterada é uma norma complementar, está no artigo 100. Se você modifica esse critério jurídico, isso seria erro de direito e não erro de fato. E então, né, se antes você não me cobrava esse ICMS sobre isso aqui, você tinha um argumento dizendo você só pode cobrar agora daqui para frente. Então ele alegou também esse princípio mais da irretroatividade, mas na ementa saiu dizendo que seria um erro de direito. Isso. E aí eu estou só, enfim, trazendo porque se vir em provas também a gente está ligado, né? Então, seria uma irretroatividade, isso estaria alinhado com a jurisprudência que isso seria um erro de direito, ou seja, erro de direito porque ele modificou o critério jurídico e agora só pode pagar para frente, tá? Então, esse caso ele é particularmente assim relevante porque ele demonstra também que tem uma prática reiterada, né? E que havendo prática reiterada de não cobrar esse tributo, somente pode ser cobrado a partir do fato gerador posterior, em observância também ao princípio da irretroatividade. Beleza? Tranquilo? E aí a gente tem, no fundo, as implicações entre erro de direito e erro de fato, né? Vai proteger os direitos do contribuinte, dando a estabilidade nas relações e, de certo modo, tendo a concepção de que, olha, modifiquei só daqui para frente, tá? Erro de direito, critério jurídico. Foi um erro de fato? Foi uma omissão? Foi uma fraude? Aí sim, você pode olhar para trás. Beleza, senhores? Massa demais. Olha, fantástico, viu? Uma maravilha. Olha, estar aqui com você é uma grande bênção para mim, tá? Eu me sinto muito agraciado de ser seu professor. É uma grande alegria para mim, de verdade, poder estar aqui te ensinando, de alguma maneira, dando esse empurrão aqui para você caminhar. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá.